E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um suplemento muito utilizado no meio aí dos atletas. Creatina, o que é? Para que serve? Como usar? Hoje estamos aí ao som de obras no meio da rua, mas o vídeo vai do mesmo jeito, vai que vai, né? E é isso aí. Então vamos lá. A creatina, pessoal, e não confundam com queratina, que é outro tipo de proteína que nós deixamos aí para uma aula para frente e posterior. Hoje vamos falar da creatina, nada mais é do que uma proteína, certo? A creatina, então, ela é composta por basicamente 3 tipos de aminoácidos, que são os tijolinhos ali que compõem as proteínas. Os aminoácidos que compõem a creatina, então, são a arginina, a glicina e a metionina. A creatina, então, é uma proteína que a gente consegue na nossa alimentação, apesar do nosso corpo também fabricá-la. A gente tem creatina principalmente na carne vermelha. Então, quando a gente consome aproximadamente 1 kg de carne vermelha, nós ingerimos 1 grama de creatina, o que pode ser pouco para algumas pessoas e muito para outras, dependendo de 1 kg de carne, né? Dependendo do quanto é aí, né, a sua necessidade calórica por dia. Apesar de ser uma proteína achada na carne vermelha, já existem estudos mostrando que os vegetarianos não são prejudicados pelo não consumo dessa carne e com relação à produção da proteína creatina, porque o próprio corpo consegue fabricar essa proteína. Mas qual é a função da creatina com relação ao exercício físico, e que muitos atletas amam esse suplemento, né? E é considerado, né, por muitos médicos, professores de educação física, né, nutricionistas. Talvez o mais importante dos suplementos que a gente tenha dentro aí, né, dos esportes, como recurso ergogênico, né? Porque sim, a creatina é um suplemento que ajuda na questão de força, tá? Por isso que ela se enquadra nessa classificação aí de recursos ergogênicos. Como que a creatina então atua nesse processo? Então a creatina, ela vai fornecer energia para o nosso músculo. Ela atua na contração muscular, na ressíntese da molécula de ATP. Então a molécula de ATP, né, a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, é a moeda energética da nossa célula. Ela é então o nosso primeiro recurso energético, né, a nossa primeira fonte energética aí para os processos fisiológicos que nós realizamos. Porque quando a gente fala em energia, as pessoas associam muitas vezes a lipídios, as gorduras, né? Sim, as gorduras também são fontes energéticas, mas elas não entram nesse momento aqui, nesse caso, nessa forma aqui de utilização de energia. Nós estamos então falando da nossa moeda, né, energética. Para quem é aluno da Prof. Ju sabe, né, que ATP é dinheiro no bolso, moedinhas. E a gordura é dinheiro no banco, é o gordo, né? Aquele que você só utiliza, né, em situações maiores, porque é uma quantidade muito grande ali, né, de dinheiro e tal, e para o nosso desespero nas banhas, né, que são poucamente recrutadas, né? Só nós sabemos a sofrência que é para emagrecer, né? Mas voltando à creatina, então a creatina é a molécula aí que vai ajudar esse ATP a refosforilar. Então, o ATP é uma molécula, né, uma adenosina ligada a 3 grupos fósforos, fosfato. Como que o corpo utiliza a energia dessa molécula? Na quebra desse fosfato. Então, a retirada desse fosfato da molécula de ATP, transformando ela agora numa molécula de ADP, né, produz um fósforo inorgânico e nós temos então 2 fósforos ainda ligados a essa molécula. Esse fósforo inorgânico, que deveria ficar solto, né, na verdade não fica. Nesse momento a creatina consegue, né, recaptar essa molécula para fazer a união novamente do ATP e produzir a energia que você precisa no momento em que a actina e a miosina estão contraindo a tua fibra muscular.
Então hoje nós temos muitos estudos, se você pegar as bases, né, científicas aí, um PubMed, e procurar sobre os benefícios da creatina, são vários os estudos que você vai encontrar. A creatina já é considerada por muitos estudos como uma proteína utilizada aí, né, na recuperação de atividades de explosão. Então ela ajudaria no momento da atividade no qual você precisa de energia rápida, né, que seriam exercícios aí, né, como sprint, levantamento de peso, musculação, né, são exercícios que exigem então essa energia rápida e a creatina seria interessante de ser usada nessas modalidades. Mas nós também temos exercícios como, por exemplo, o Endurance, que é um exercício de provas que precisam de energia de forma mais lenta, porque são provas longas, né? Em que a creatina atuaria também nesse momento, né, de uma forma, vamos dizer assim, menor com relação aos que precisam de energia mais rápida, mas ela também tem um processo de atuação, por exemplo, na recuperação pós-exercício. Também atuando aí no momento do exercício, aumentando o nível de força, certo? Existem várias formas de você utilizar a creatina. Tem muitos autores e muitos estudos que preconizam o uso contínuo. Tem até uma fórmula de aproximadamente 0,07 gramas por quilo, né? Na base aí de 5 gramas, no início de 5 gramas quilo, né? 5 gramas quilo não, 5 gramas, né, por dia para você utilizar de creatina. Né? Se você tem 70 quilos, cai certinho na fórmula, mas se você tem aí 60, 50, não tem problema você usar 5 gramas por dia de creatina. Mas existem outros tipos de estudos e outros tipos de atividades, né, que permitem e até precisam desse uso, né, de creatina na forma de saturação. Então faz uma dose maior, né? Por exemplo, uma pessoa que vai prestar um concurso em uma prova de TAF, ou uma pessoa que tem uma prova, né, de competição dali uma semana. Então ela faz uma saturação dessa dose de creatina durante a semana anterior para que ela tenha, né, esse processo aí de aumento, né, de energia e da força que ela vai precisar no momento, né, de realização dessa atividade. Com relação à creatina, temos muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos mitos e muitas verdades. O primeiro, por exemplo, né, que é muito comum as pessoas perguntarem qual a melhor hora para tomar creatina. No pré-treino, no pós-treino, com açúcar, sem açúcar, né, com carboidrato, né, na verdade, junto ou não. A creatina, ela é uma proteína insulino dependente, então ela depende da insulina para poder, né, ser carreada para dentro da célula. Alguns estudos mostram que ela sozinha já teria essa capacidade, né, sendo ingerida sozinha, sem a necessidade de um carboidrato, ela já conseguiria a quantidade suficiente de insulina para que ela fosse carreada para dentro da célula. Porém, vários outros estudos aconselham, né, que o uso da creatina seja feito junto com uma fonte de carboidrato. Pergunta muito comum é com relação ao uso da cafeína e da creatina, se a cafeína, por ter um papel estimulante, um papel, vamos dizer assim, até de diurese, poderia fazer com que essa creatina, em vez de ser absorvida pelo nosso corpo, fosse liberada. E não existe nenhum estudo mostrando esse efeito da cafeína, então não existe, né, nenhuma restrição de se usar creatina junto com a cafeína, né, no pré-treino, como um termogênico e tudo mais. Aproveitando até essa questão da diurese, muitas pessoas também pensam, né, ou tem medo de fazer o uso, né, achando que a creatina ela pode sobrecarregar os rins e dar problema nos rins. Como é uma proteína, né, no processo de digestão ela poderia sobrecarregar então os nossos órgãos. Existem também estudos já feitos com nefropatas, que são pessoas que já têm um problema renal anterior, né, e não relacionado à creatina, e nessas pessoas, inclusive, não foi observado nenhum problema, nenhum agravamento de doença renal por causa do uso da creatina. Então, se usada ali nas doses, né, preconizadas, ela não causa realmente nenhum dano ao sistema renal. Mas aí você pode estar se perguntando, assisti o vídeo até aqui, sei o que é creatina, não sou atleta, então esse vídeo não serve para mim. Errado.
Nós já temos estudos mostrando o uso da creatina em idosos com excelentes resultados. Na questão de prevenção da perda de massa muscular, né? E esses estudos não foram feitos apenas com idosos, né, com atividade física moderada alta, não, também com idosos com pouca atividade física, né, e os resultados foram excelentes com relação a essa questão de energia, de força e de manutenção dessa massa magra que vai sendo perdida, né, com o passar da idade. E como tomar a creatina? Nós já falamos ali da questão do carboidrato, né, que muitas pessoas têm dúvidas, mas que os estudos, né, trazem aí as duas situações. Outra dúvida muito frequente que as pessoas têm é com relação aos dias em que elas estão em descanso e não estão treinando, se elas devem consumir creatina ou não. Sim, a creatina é um suplemento de uso contínuo, né? Então quem faz essas doses, né, que não seja aí de saturação, faz a dose aí, né, 5 gramas, 10 gramas ao dia, o ideal é que seja consumido todos os dias, para você manter aquela quantidade no teu músculo. Então mesmo nos finais de semana que não treine ou algum dia em que não vai treinar, faça a dosagem normal. Se naquele dia não foi feito, também é uma dúvida muito comum, preciso tomar o dobro no outro dia? Não necessariamente, pula aquela dose e continua normal nos outros dias, certo? Gostaram desse vídeo? Gostaram dessas informações? Curta então aqui, ó, clica no gostei, se inscreva no canal, compartilha com algum amigo seu aí maromba, ou alguém aí que tem um vovô que está fazendo tratamento médico, né, com nutricionista e que possa incluir esse suplemento excelente para a sua dieta, né, porque você já sabe, biologia não é só para você passar no vestibular, gabaritar o seu Enem na parte de ciências da natureza, de questões biológicas, né, e tirar 100 na prova. Não só biologia é para a sua vida.